A Tailândia descriminalizou o consumo e venda de cannabis faz pouco mais de 2 anos. E aí, gente, será que tá dando certo isso? O que tá acontecendo por aqui? Será que aumentou a economia do país? Aumentou o consumo? Tem caminhão de cannabis pela rua? Enfim, a gente veio pra uma fazenda hoje mostrar pra vocês e contar essa história, qual que é todo esse processo e o que tá acontecendo. Então, se você quer saber mais... Fica no vídeo e confere. Uau, quanta planta de maconha, meu Deus, é infinito pra lá, gente, é gigantesca essa fazenda. And we do 3 crops per year, so let's say 3,000 per crop, that's 9,000. Cara, e que cheiro dentro desse lugar, hein? Nossa, Meu muito forte, Deus. gente. A gente sabe que muitos países desenvolveram um super plano para ir legalizando a maconha aos poucos e foram colocando medicinal e fizeram tudo devagarzinho, e a Tailândia de repente legalizou. Porém, a diferença que a gente tem aqui é que ela tem uma relação muito diferente com a maconha em toda a sua história. Ela está dentro da cultura tailandesa há muito mais tempo. Aqui foi totalmente diferente a história de outros países que chegou a maconha há pouco tempo. Aqui está há mais de 2.000 anos, gente. E assim que ela legalizou, em menos de um ano, você tinha uma indústria já gigantesca, cheia de fazendas, cheias de lojas, produtos derivados, comida, pesquisa, farmácia. Gente, explodiu a coisa, virou um comércio gigantesco e chega ao ponto da gente estar aqui em fazendas que elas já chegaram a desenvolver até suas próprias espécies. O ponto é que a coisa não está indo tão bem quanto se planejava, afinal foi de uma hora para outra você legalizou e você começou a ter vários problemas, tanto em relação à regulamentação, como você aumentou o uso por menores de idade, e esse é o real problema de você ter isso. Eu acho que é uma das maiores preocupações em todo lugar que pensa em legalizar isso, é o consumo por jovens. E esse ano, em 2024, trocou o governo e entrou um governo conservador e começou a pensar em criminalizar e desfazer todo o processo. Então, se você quer saber mais, segue aí que eu vou contar tudo isso pra vocês. Uau, quanta planta de maconha, meu Deus, é infinito pra lá, gente, é gigantesca essa fazenda. Tá, e como o Lucas falou, tem mais de 2.000 anos que a maconha tá aqui na Tailândia. E acredita-se que ela veio da Índia, porque ela originou-se aqui com o nome de ganja. E esse era o nome que eles chamavam lá. Pode ser que tenha esse fundinho na história deles, que veio através do povo indiano pra cá. A grande ponto, assim, pra que usavam, né? Um dos pontos você tem o caule dela, que é o cânhamo, que eles usavam pra fazer roupas, que eles usavam pra fazer cordas, Papel. então isso, papel. E outro uso muito grande dela, naquela época, era na medicina, através da medicina ayurvédica. Então isso também é outra indicação de que Lá veio da da Índia. Índia, por conta dessa medicina ser conhecida na Índia. E além disso, para composições herbais, Sim. na medicina tradicional deles, eles tinham a cannabis muito presente. Isso era para você reduzir inflamação, para você aliviar dor, para calmante, ansiedade, assim, já eram com todos esses usos que hoje estão vendo dela, eles já usavam antigamente aqui. Isso na medicina, mas ele também era usado para rituais espirituais, em questões religiosas. Eles acreditavam que isso trazia uma harmonia com a natureza e um contato com o mundo espiritual. E aí um dado é que existe registro há mais de 300 anos atrás, no reinado Ayutthaya, que era lá perto de Bangkok, de que era utilizado no reinado para ver espíritos e para adivinhações. Ou seja, eles usavam ela também para dar uma mexida na cabeça, não era só medicinal, não. Não era só medicinal, porque os sábios usavam para poder fazer adivinhações, entender sonhos, etc. Beleza, então a gente tem esse dado, 2.000 anos atrás ela estava por aqui, o Ayutthaya há 300 anos atrás usava, a família real fazia uso há 300 anos atrás, mas quando que foi que proibiu? Porque a gente está falando que eles agora desproibiram, então deve ter um momento que ela foi proibida. E como que foi isso? Tá, então assim, o que aconteceu? Chegou o século XX, anos de 1900, começou a modernização e a influência de países ocidentais fez com que eles precisassem regulamentar substâncias que eram usadas dentro do país. E aí em 1922 veio a primeira lei que proibiu você cultivar cannabis, você usar cannabis, e nada disso mais podia. Contudo, não virou crime. Simplesmente não podia, não era legal, mas eles classificaram como substâncias de categoria 5. Existe uma planta indígena chamada kraton, que ela também é utilizada em rituais e tem propriedades psicoativas leves, e eles classificaram a maconha dessa forma, como algo leve que é utilizado por indígenas. Okay. Só que não podia. E aí rolou, continua sendo consumido, continua sendo plantado, nada mudou no país com relação a isso.
mas veio a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã é a parte legal da história, assim, curiosa. Porque a Tailândia, gente, eu não sabia disso, foi a base dos Estados Unidos. A grande base da maior parte dos soldados estavam aqui. Na verdade, existiam mais soldados aqui do que dentro do Vietnã o tempo todo. Os soldados, eles vinham para descansar, Soldados eles vinham para se americanos. recuperar. Os soldados americanos estavam aqui. Probably all SIDS and we're getting busted, but I don't care. Shotgun. What's happening here is also happening to some extent at virtually every other American E, para se ter noção de quanto esses soldados começaram a fumar maconha, eles chegaram a ter mais de 1000 prisões de soldados americanos dentro dos acampamentos militares por semana. Nossa. Mais de 1000 soldados eram presos por semana por estar 4 cortando mil maconha. no mês. Então, imagina o quanto esses soldados estavam fumando maconha. E aí, o que aconteceu até na Tailândia? Começou a vida noturna, aquilo que a gente vê das ruas de prostituição, tudo aquilo. Originou-se com os americanos com aqui. os soldados aqui fazendo festa. E... Cara, essa informação é interessante. Não imaginava que foram os americanos que trouxeram isso. Outra coisa interessante para saber que veio daqui da Tailândia, existe uma forma de cachimbo que é usado geralmente para fumar maconha, que ele é o bong, que é um tubo comprido onde se coloca água e você faz a fumaça sair por dentro da água e ser inalada. E isso veio daqui também nessa época que eles faziam de bambu, era o bong, que era um bong de bambu feito aqui pelo povo nativo e que levou-se essa ideia e esse produto também foi comercializado no mundo. Caramba, que interessante. Então, na verdade, a maconha ela tem muito mais história aqui do que no próprio Estados Unidos, que legalizou há mais tempo. Exatamente, ela tá aqui. Então, e de tanto que ela tá aqui, o que aconteceu com esses soldados americanos voltando para casa? É claro que eles levaram maconha, né? E aí começa-se o desenvolvimento do grande triângulo dourado, a região do ópio, de cocaína, de maconha, metanfetamina. Começou ali por causa desses soldados voltando para casa e estimulou muito o tráfico internacional. E o Triângulo Dourado, gente, ele é a região que une 3 fronteiras. Então você tem a fronteira do Laos, do Camboja e da Tailândia unidas por um rio. Uma divisão de 2 rios ali. Isso é o local perfeito para você espalhar droga por tudo que é local, porque afinal você consegue atravessar para qualquer lado ali, você enche de cartel de droga. E o que aconteceu que em 70 a 80 a Tailândia se tornou o maior produtor, distribuidor de maconha do Sudeste Asiático. Ela cresceu, explodiu isso aqui. Um dos cartéis de drogas mais bem sucedidos do mundo foi de Bangkok nessa época. Então a coisa desgringolou ao extremo com essa lei que não era crime. O que aconteceu? 1979, primeira lei dos narcóticos. Virou crime. Até 10 quilos de porte, você tinha até 5 anos de prisão, com multa em X-BA, que eu estou colocando aqui. E para mais de 10 quilos, passou-se a ter até 15 anos de prisão, com multa também. E detalhe, aí vem uma observação. Peraí, mas não tinha pena de morte na Tailândia por conta das drogas? Nunca teve pena de morte para a maconha. Pena de morte aqui era aplicada para a categoria 1, e a categoria 1 tem a heroína. A cocaína mesmo já é nível 2, então mesmo a cocaína ela já não tinha pena de morte. Que tem pena de morte aqui até agora é a heroína. Caramba, como a gente tem mal informação pelos filmes, né? Nossa, na Tailândia matam se você achava chegar que com maconha. matava, exatamente. Caraca, velho. E assim, depois da proibição, o que a gente sabe é que eles saíram atrás das fazendas, das pessoas que plantavam, das pessoas que usavam e que saíram prendendo muita gente. E as plantações começaram a ir pro Laos e pro Camboja. O uso ilegal continuou por conta dessas plantações. Inclusive, continuou o cultivo doméstico dentro de algumas províncias. Os estados daqui continuam em larga escala, entre aspas, mas para cultivo doméstico. Acabou esse tráfico internacional. Isso sumiu e a Tailândia conseguiu, entre aspas, resolver o problema. Cara, e que cheiro dentro desse lugar, hein? Nossa, muito Meu forte, Deus. gente. Caraca, é muita planta. Tá, mas de que momento ter essa planta, tipo assim, deixou de ser um crime? Você Isso pode aqui. ter em casa. Que você não vai mais preso por se segurar a veia e pegar nela. Quando que isso mudou, né? Gente, em 2018, a Tailândia legalizou completamente o uso e venda medicinal, sem limites de THC. Tá, e agora eu falei de uma coisa que eu preciso explicar, né? THC, o que é o THC? THC, ele tá dentro de todos esses pólenzinhos aqui que a gente vê na planta. Isso aqui é onde tá o tetrahidrocannabinol.
que é a substância conhecida por dar o barato da maconha, é essa substância, mas existem duas, existe o THC, existe o CBD, existem diversas outras, mas essas são as principais utilizadas e é o que é procurado nessa planta. Olha, os doguinhos vieram ver a gente de novo. Só mais um. Olá, vocês 3 vieram aqui ver a gente. Vamos seguir assim mesmo. Enfim. E o CBD, gente, é aquele que é realmente usado para fins medicinais, que é exportado, que é feito óleo e que trata várias doenças. Não que o THC também não trate, o THC também trata, mas o CBD é o real princípio medicinal que é utilizado pela indústria farmacêutica, então é o CBD, que é o canabidiol. E o canabidiol, ele ajuda na desinflamação, ajuda você a sentir menos dor. Ele também até tem ajudado vários casos de mal de Parkinson, autismo, por exemplo, também. É mais indicado porque os outros medicamentos para esse tipo de tratamento são muito fortes e têm um efeito colateral horrível. Sendo que com a cannabis, por ser mais natural, ele não te dá esses efeitos contrários horríveis e ajuda até pessoas que estão em tratamento de câncer a sentir mais fome. Então tem muitos benefícios para a saúde. Além do que, o CBD ele não tem nenhum efeito psicoativo, então ele não mexe com a cabeça, ele não causa nenhum tipo de alucinação ou entorpecimento. E se em 2018 foi legalizado para uso medicinal, só foi descriminalizado para uso recreativo em 2022. E já não precisava mais de receita para se comprar para uso medicinal. Porém, a venda é proibida para menores de 20 anos, gestantes e lactantes. E isso está dentro da lei. Ah, observação, não pode se fumar em lugares públicos aqui, não pode, mesmo cigarro, gente, aqui quase não se pode fumar, você vai num lugar específico para fumar um cigarro, então não é algo comum você ver pessoas fumando, a não ser quando você está em praias como lá do sul, você tem as praias de Copangã, Koh Samui, Phuket, são regiões extremamente turísticas, e aí você vê muita loja e você acaba vendo pessoas consumindo, mas saiu dali, você não vê pessoas consumindo, tem muito respeito aqui, você não vê a coisa virando bagunça. E apesar de nas praias do sul você até ver turistas consumindo e a venda por ali naquela região, ainda é ilegal consumir em público e você pode ganhar uma multa. Até 25 mil baht e prisão de até 3 meses. E um fato legal sobre essa liberação é que no mesmo dia eles libertaram 4 mil pesos e entregaram 1 milhão de pés para a população, porque eles estavam querendo que as pessoas retomassem a ideia de que isso não era ruim, porque depois de tanto tempo de proibição, as pessoas eram muito preconceituosas sobre isso também. Então eles estavam tentando estimular o mercado. E aí assim, a lei permite que uma pessoa tenha até 6 pés de maconha em casa, fazendo apenas um cadastro no aplicativo e pode ter porte de até 30 gramas andando com você, sendo que para empresas você precisa de um alvará, é claro, né? Você precisa tirar licença, mas aí você tem ilimitado o quanto você pode plantar, o que você pode fazer, quantidades de THC. A verdade é que assim, é bem perdida essa regulamentação, porque ela não coloca limites, ela é muito fácil e muita gente, como a gente estava falando aqui com o dono, que não existe uma fiscalização, não tem tipo batida para ver se está tudo certo. Então existem sensos comuns, no caso deles aqui, eles continuam seguindo algumas regras, como não tem fiscalização, existe uma competição injusta. Nessa fala de fiscalização e regulamento, como você deve cultivar essa planta, o que você pode usar de pesticida, o que você não pode. Então, essa regulação está fazendo falta. E quem faz direito o trabalho acaba precisando vender mais caro e fica uma concorrência um pouco desleal, porque existem produtores que estão fazendo isso sem licença, de qualquer jeito e vendendo extremamente barato. Então acaba manchando a imagem desse mercado também. E um ponto legal é que, como proteção, o governo fez uma lei que assim, não se pode ser aberta por estrangeiros. Uma empresa de cannabis, uma fazenda, uma loja, precisa ser no mínimo 50% no nome de um tailandês ou então uma empresa limitada tailandesa. Então é uma forma de você proteger de grandes corporações, grandes indústrias estrangeiras e dominar o mercado e não deixar nada para eles. Então isso é para eles ganharem dinheiro a longo prazo. E vamos explorar um pouco mais essa fazenda, vamos descobrir um pouquinho mais sobre o que eles plantam aqui. Tá, a gente sabe que é cannabis, mas tipo assim, qual que é o processo? Que é feito, qual é o processo? Porque afinal, né, beleza, agora não é mais crime, pode plantar. E o que as pessoas começaram a fazer? Como que é feita essa parada? Será que é difícil? E olha essa região que eles ficam aqui, gente. É um pouquinho mais alto e é muito lindo aqui. Essa região é toda cercada de montanhas e é muito próximo ao Triângulo Dourado, que quem sabe já foi região assim
de plantação de ópio, maconha, coca. I first started right when it became legal. So we started working with CBD first, and then we switched to THC because the market for THC was a lot more bigger. If total from day one to right now, we have over 40 strains, but now we focus around 15 strains. Such a good It smells like cake and cream. E o processo tem duas formas de você iniciar ele. Primeiramente com sementes, só que aí existe um problema, que é como ele estava nos contando. A semente não tem garantia nenhuma da qualidade. Se você comprou aquele tipo específico de planta, aquela semente ela não necessariamente vai ter todo o percentual de THC ou vai conseguir crescer do tamanho esperado. Então de várias sementes vai ter uma ou outra que tem exatamente todas aquelas características esperadas. Então não vale a pena você plantar desde a semente numa fazenda. Na verdade não vale a pena fazer isso. O que vale a pena fazer é você ter plantas mães para você pegar clones. Então eles primeiro fazem as plantas boas e delas você vai retirando. E aqui ó, estão as mães, então delas é que se inicia todo o processo aqui na fazenda. Eles vêm e cortam os galhos delas lá de dentro, por isso elas não são tão bonitas, porque eles vão cortando os galinhos de dentro para virar as mudinhas. Então viram os pequenos clones. Para não florescer as mães, eles poderem continuar usando, você usa as luzes para simular o período do ano que elas não florescem. Quando eventualmente ela acaba florescendo, você tem que cortar ela e parar de usar. E ali estão todas as mudinhas que logo irão lá para a terra. E tem 1.100 mudas aqui dentro. Olha só que bonitinhas. Nossa, e olha quanta, gente. Ó, desde pequenininha assim, ó. Tem aquela ali que tá meio murchinha, mas ó, tem as bem bonitinhas. Ok, olha lá, então, olha, So vem... 2 weeks here, 2 weeks there, and 3 months big, so 4 months. Great. Nossa, so fast. Very fast. Olha lá, ó, a raiz saindo. Se ela tiver branquinha, ela é saudável. Saiu do pote, vai pro grande. E se tiver amarelo, não está bom. Amarelo, não está bom. Então os clones vêm pra cá, pra essa parte, onde eles são colocados nos vasinhos. Depois elas vão para esses potões quando chegou a hora delas. E agora aqui elas vão ter os últimos 3 meses delas. Em 1 mês a planta parte daquilo ali, ela tá com 1 mês. E ali ela tá com 3 meses, gente. Pensa só o quanto isso cresce. Essa aqui também ela ainda não chegou na floração. Para lá estão as floradas, essas aqui ainda não. E ali está o início do processo. E essa aqui ela já está pronta para ser tirada. Muitas já estão sendo, então conforme eles secam, eles vêm e tiram mais. E nesse ponto aqui, ó, é o ponto da colheita. Tá toda a flor já pronta, cheia de pólen. É quando finalizou a flor, tá aqui. Agora, eles vão retirar a planta, vão cortar todas essas folhinhas extras que tem, tudo onde não é o parte coberta de pólen, eles tiram. Inclusive até essas que tem aqui em volta, mas que são muito compridas, sai tudo isso e fica só uma coisinha inteira, que é a última parte que a gente vai mostrar pra vocês o processo, né? Engraçado, porque um leigo não olharia, diria que isso aqui é uma flor, né? Tipo, Cara, não é, é muito colorido, estranho. é meio colorido, tem uns negocinhos, mas não diria que é uma flor. Cara, é muito bonitinho, sabe? Uma planta bonita. Olha que legal, gente, elas estão tirando agora, fazendo a colheita. Ai, que massa. Nesse pedaço aqui as árvores já estão todas limpinhas, ó. Pode ver que ela tá quase sem nada, sem folhas, porque elas já passaram, tirando todo aquele excesso de folhas e vão ficando só as flores que depois vão ser coletadas e ó, ela vai tirando excesso de folhas ainda assim e ficam só as plantinhas mesmo. Olha aqui dentro, olha, todo coletadinho, tá? Aqui são as folhas que ela tá tirando e fica só elas limpinhas. Aí a gente chega nesse pedaço aqui, ó, que ela já tá toda removida da terra, né? Então floresceu, ficou tudo bonitinho. Sai daqui e vai lá pra dentro dos galpões, gente. Tem um galpão lá, ó. Lá é onde é colocado pra secar. Eles não deixaram a gente filmar. Infelizmente não pudemos filmar lá dentro, porque ele falou que daí é parte do processo especial deles e que não pode, porque senão podem copiar. E lá são várias bandejas. Assim, várias bandejas, assim como se fossem estantes de bandejas, onde elas ficam colocadas sobre ar-condicionado, assim, bem seco e escuro, que elas ficam nessas redes lá, assim, prateleiras. Penduradas para poder ir secando. Secando. Que é um dos processos. Qual o processo, assim?
o final, será? Seca? Seca, depois vai para a cura, que dela é fechada em locais assim, em potes pequenos, onde ela fica ali, pode-se dizer assim, maturando, absorvendo mais do que ficou do pólen, ela fica absorvendo e maturando ele até ele ficar mais amarelado, e aí a partir daí ela pode ser tirado do extrato, pode ser feito outros produtos finais ou a flor. E eu tô perguntando tudo pro Lucas, porque foi ele que fez a pesquisa mais profunda. Eu li por cima, mas eu não lembro de tudo. Então tem horas que ele fala algo e eu fico tipo, what? E daí eu tenho que perguntar, porque não sei. Olha lá, então você precisa de um reservatório de água para todas essas plantas. Afinal, são milhares de plantas, então tá aqui, ó. Essa parte aqui de distribuir para tudo. E tem sistema de irrigação em todas elas, gente. Sim, se for reparando, eles molham, mas tem sistemas de irrigação em tudo. E ó, vai em média 12 litros de água por dia. Vai 2 vezes 6 litros, que ele fica 10 minutos espirrando. Então vai muita água em tudo isso também. Biggest challenge is because we do outdoor, we cannot control the weather. So even though it's not rainy season, it could still rain. So if that does happen, then it's very bad for us. During this period that you start growing, did you have a year that it rained so much that you could not do anything and you lost a lot? So far not yet, but there has been one crop where we wanted to try out what would happen if we let them flower during the rain, and every tree all mowed, so not good. So from that time onward, we don't let them flower during rainy season anymore. E aqui chegamos dentro do escritório deles para ver os produtos finais. Gente, uma parte de produtos finais, eles faziam CBD, né, como a gente falou. E aqui, ó, tem alguns ainda, ó, de produtos finais de CBD, mas que eles não estão mais fazendo isso. Eles pararam porque a indústria do CBD é muito pequena, na verdade. Ele falou que não vende, não é algo lucrativo. Aqui, pelo menos, né? Na Tailândia. Aqui na Tailândia, porque hoje os produtos de CBD internacionais, eles são muito desenvolvidos. E aqui, ó, são todas as licenças deles de produção e de venda, ó, tudo certinho. Olha lá, gente, produto final temos aqui, ó, cheinho de pólen, então, sem nenhuma folha, sequinha, depois curada. Nossa, eu peguei só um pouquinho na minha mão, tá cheia agora a minha mão de pólen. The better looking ones all sold out. Olha lá, outra bonitinha também, ó. Elas ficam muito densas, ó, gente. Todo aquele pólen que a gente mostrou, agora ele meio que entrou na planta, dá pra você ver, mas ele tá todo dentro dela e denso. E o cheiro é bem gostoso, hein? Cheiro de ervas. Ó, gente, o cânhamo tá lá, ó. Eu nunca tinha visto. A fibra dele, ele isso. tava falando, tem 3 anos essa aqui, tá bem velha, mas ó, sequinho, como é que fica? So you rip it off like this. Você só arranca assim, ó, vai tirando do caule. Is resistant. Yes, Muito bom pra fazer roupas, papel. Gente, é forte. É uma fibra muito forte, assim, resistente. E é só ir puxando ali de cima. Muito bom. What is the Samnesia? Olha. Samnesia, it's amnesia. Where does the farm production go? So most of our flowers go to our middle person. So the middle person is the one who distribute to dispensaries or other middle person. But export, we don't do export ourselves yet because we require a lot of standards, like GMP standards, and it costs quite a lot. So right now we're just focused on domestic. But some of our customers do export, but we leave it to them. Ok. Bom, então começamos um novo mercado. Dinheiro entrando, né? Uma coisa que era ilegal e que as pessoas vendiam e faziam do mesmo jeito, agora está nas mãos do governo, porque tem taxação, tem tudo certinho. E aí, como é que tá essa situação? Foi em menos de um ano, assim, você criou milhares de dispensários, centenas de fazendas, vieram as indústrias internacionais muito rápido, vieram muitos especialistas de fora, e isso foi um dos motivos que eles falaram que foi rápido, porque em outros países, como os Estados Unidos, você já tem muita pesquisa em cima disso, no sentido de desenvolvimento, de qualidade, de tudo. Então, simplesmente vieram especialistas, mestres cultivadores de outros locais do mundo, vieram e começaram a colocar a sua especialidade aqui.
Então você teve um mercado maduro no sentido de qualidade de produto muito rápido. Em 2 anos você tem uma qualidade extrema aqui. Pô, mas o Lucas falou que tem um mercado novo que tá surgindo por conta da cannabis. E pra mim eu fico pensando, além de uso assim medicinal e pra fumar, o que mais dá pra fazer com isso? Um dos subprodutos que você vai tirar disso aqui é o cânhamo, gente. O cânhamo tira todas essas folhas, todas essas flores, tudo isso aqui não interessa. Ele interessa, ó, as fibras aqui dentro, ó. Esse caule dela, nossa, e agora, sinceramente, pegando, cara, é muito fibroso. Faz sentido isso aqui, ó. Ele é duro e ele é uma fibra mesmo, assim, muito boa. Isso é usado para fazer roupa, isso é usado para fazer bioplásticos agora. Isso foi o que eu achei mais legal. Então, são materiais de construção, é um material de pegada ecológica, então ele tem alta durabilidade, é totalmente sustentável, porque pensa que uma árvore dessa ela cresce em 4 meses, então você corta isso, você bota outro e faz mais caule muito rápido. E estão fazendo todo tipo de produtos, camisetas, plásticos como embalagens, canudos, qualquer coisa que você possa imaginar dá para fazer com cânhamo, papel. E assim, nesse momento do mundo que a gente está procurando motivos, formas mais sustentáveis de continuar vivendo a nossa vida moderna, é uma ótima ideia ir transitando para o cânhamo, que é, no caso, o caule da é o que os maconha. agricultores estão fazendo aqui. Muitos estão migrando de outras plantas, vamos dizer, que tem essa mesma serventia, eles estão mudando para o cânhamo, porque é mais rápido, mais rentável e mais versátil. E melhor para a natureza. E o CBD também está sendo bastante utilizado, além de só como para remédios mesmo, para todas aquelas causas, ele também é utilizado como suplemento em cosméticos, em tratamentos de pele. Então ele está virando mais uma substância que é utilizada no mercado de bem-estar. Então isso está crescendo muito, esse uso do CBD. E além do que a indústria de acessórios, né? Você tem fabricação de cachimbos, de toda essa parte, né? de papéis para enrolar. Tudo isso é uma outra indústria que também está crescendo e se desenvolvendo por conta de agora ser legalizado. E o mercado turístico não adianta, é o que está maior. O consumo recreativo não adianta, ele é o impulsionado. E você nas áreas turísticas, perto de Patong, que é aquela rua de festas, a gente contou 10 lojas de maconha em uma quadra. E o dado que tem é que hoje já tem mais de 20 mil dispensários, que dispensários é como eles chamam as lojas de maconha. Aqui tem países que são coffee shop, outras coisas, aqui é um dispensário, e tem mais de 20 mil dispensários hoje na Tailândia. Então imagina quanta loja tem, gente. E ainda, né, nesse âmbito de turismo, existe tours de cannabis para você visitar a fazenda, para você conhecer mais, aprender, fazer experiências. Gastronômico também, então tem bastante restaurantes fazendo combinações de pratos que a pessoa pode fazer. Esse é outro tour que está acontecendo. E também tem até resorts e retiros. É muito doido, gente. Meditação e conexão com cannabis. Outra coisa legal da gente pensar é na geração de empregos. Isso são empregos diretos, como as pessoas dessa fazenda, vendedores, donos de lojas e toda essa indústria. Então você tem muito emprego direto gerado e empregos indiretos na distribuição, na produção de embalagens, dos outros acessórios. Então você está gerando milhares de empregos hoje através disso, gerando também imposto para o governo e beneficiando a vida de todas essas pessoas. Só que na fazenda você tem aí 3 cargos específicos que você precisa ter. Opa, não caia! Que você precisa ter o mestre cultivador, que é quem cuida da genética das plantas, vê a qualidade dela, do produto final e tá mantendo assim, é quem tá gerenciando. Aí você vai ter o aparador, que é quem vai depois tirar todas as folhinhas na hora do cultivo, vai fazer a colheita, né, dela e vai deixar a planta preparada. E você tem a pessoa responsável pelo controle de pragas, porque você tem muito bichinho que vem nessa planta, então precisa ter alguém que fica especificamente olhando, cuidando dessas plantas direto para ver se não tem nenhum tipo de inseto nelas, que não pode, que vá danificar o produto final. E existe um cargo, gente, que eu achei muito engraçado, que é o Bud Tender, porque as flores elas são chamadas de Bud. E você então tem o Bud Tender, que é como se fosse o bartender, que é o especialista em diferentes espécies e efeitos e usos, que é quem indica, né, o vendedor que vai estar dentro do dispensário para te atender. Então está criando uma especialização desse cargo também. Tá, e a pergunta que todo mundo deve estar pensando aí,
quão grande é esse mercado. Quanto e dinheiro, quanto né? a economia, exatamente, quanto que está gerando na economia. Em 2023, gente, esse mercado movimentou 1,02 bilhão de dólares aqui na Tailândia. Eles esperam um crescimento de 32% ao ano. Pensa só, para cada ano crescer 1/3 do mercado, e que isso em 2030 vai estar resultando, as projeções dizem, em um mercado de 7,1 bilhões de dólares. Então, assim, é um crescimento muito grande. Você pensar que até 2030 você tem um mercado que de 1 bilhão foi para 7, cara, são 6 vezes aí de crescimento, é muita coisa que eles estão esperando de expansão. Right now we have 3,000 trees and we do 3 crops per year. So let's say 3,000 per crop, that's 9,000 trees. So for one tree we can do about 1 kilo of dry flowers. So that's around 9,000 kilo of weed per year. Tons. If we would choose to do that. Uou. Mas tem uma pegadinha em tudo isso. As leis não são tão claras assim. A gente comentou com vocês e agora a gente vai explicar por quê e o que isso pode gerar. Quando eles descriminalizaram, eles não legalizaram a venda para uso recreativo. Então, assim, hoje ela é legal para você usar para fins médicos. Não é um crime você vender, não é um crime você comprar. Você pode vender para fins médicos, tudo pode para fins médicos, mas nada pode para fins recreativos. Mas está descriminalizado para fins recreativos. Então, meio que está legalizado, mas meio que não está. Então, é uma zona cinzenta que eles chamam. Então, teoricamente, não pode, mas pode. Meu Deus, que confusão! E se eu for pega, por exemplo, usando, no caso, recreativamente? O que acontece? Teoricamente nada, porque você pode ter porte, você pode estar com você, então nada acontece, mas não pode. Que loucura! Não é crime você plantar, não é crime você ter, não é crime você fumar, mas você não pode vender para fins recreativos. Ou Meio que é seja, isso. sem fiscalização, tá tudo uma bagunça. E por conta de estar essa bagunça, né, essa zona cinzenta que eles chamam... Opa, não caia. Estou quase caindo aqui, não é fácil andar nesse lugar não, gente, ó. Tudo desnivelado aqui. Bom, mas enfim, e como tá nessa zona cinzenta, tem muito espaço para coisa errada, né? Para as pessoas estarem fazendo coisas que não devem fazer, para não terem, as pessoas que fazem a coisa da forma correta, não terem os resultados que eles querem ou reduzido. E eis que temos um problema. No final de 2023 mudou o governo da Tailândia e esse novo pessoal é o oposto ao último que estava. E só de implicância, talvez, ninguém sabe ao certo, eles querem voltar a criminalizar a maconha. E assim, para fazer esse processo de criminalizar de novo, pensa só, os 4.000 presos, vai ter que pegar eles de volta e prender? Como que faz agora? Todas as fazendas, todo o comércio, todo o mercado que foi construído dentro disso. Todo o investimento internacional que vai perder confiança, porque vai falar assim, eu coloquei dinheiro na Tailândia, mas eles mudaram as leis e agora já era tudo. Não pode trazer. Além de que muda a lei, em 2 anos muda de novo, vai ficar nisso, fica muito ruim para o país também. Então estão pensando em criar uma nova regulamentação. Porque assim, o que aconteceu foi que você estava tendo 3 grandes problemas devido à cannabis e devido à forma como foi feita. O primeiro é que aumentou o número de pessoas procurando tratamento psicológico por relações associadas à cannabis. De 2022 para 2023 praticamente dobrou esse número de pessoas. Então, pessoas procurando tratamento psicológico por conta de vício e de outras coisas relacionadas à cannabis, dos problemas que tem, porque isso aqui não é maravilha, gente, isso aqui traz muito problema. Tem muitas coisas boas, muitas soluções, até para o meio ambiente, contudo também tem problemas, né? Tem os dois lados. E aí, aumentou o consumo entre menores de idade, que eu já tinha falado antes. Então, cara, estourou o consumo entre menores de idade. Então, estava sendo vendida, teoricamente não é para vender para menores de 20 anos, mas é vendido, está na frente de escolas. E ninguém está olhando para nada disso. E o último ponto é o turismo mesmo, porque e se isso crescer demais ao ponto que depois eles não consigam voltar atrás e isso vire um problema crônico dentro da sociedade? Então, esse medo do turismo se tornar incontrolável. Esses 3 pontos fizeram eles olhar e falar assim, tem que virar crime de novo. Mas, como falamos, né, tem muito problema e como é que você vai tornar crime de novo isso? Agora que tem tudo isso aqui, cara.
Não tem como, vai jogar tudo fora, vai mandar toda essa galera perder o dinheiro? Não vai. E começam a surgir as novas leis, porque também a pessoa que estava na frente do governo querendo tornar crime de novo, há poucos meses ela foi retirada do cargo, e assim que ela saiu do cargo, eles olharam e falaram assim, não, peraí, vamos achar o meio termo entre tudo isso, e não vai ser mais proibida, isso é certo, já foi anunciado, vai ser desenvolvido um órgão regulador, então um conselho da cannabis, que vai ser responsável por criar as regulamentações, colocar todas as leis certinhos de como tem que ser o cultivo, como tem que ser a venda, se existem ou não limites de THC, o que você pode fazer com comidas. Falta tudo isso e eles vão criar agora. E também vão supervisionar e fazer o cadastro de todas as plantações. Eles vão ser os responsáveis por cuidar de toda essa indústria. Não existe nada muito certo ainda, só o que era básico lá da gestante, da lactante e do menor de 20 anos, continua não se podendo fumar em locais públicos e basicamente segue a mesma coisa, só que vai ter esse órgão novo e então assim... Algumas mudanças estão para vir por aí. Estão para vir, não sabemos o que será ainda, mas o que é certo é que não vai continuar jogado do jeito que está. Ah, mas nessa lei o que eles colocaram assim já é que é crime tanto o consumo quanto venda para fins não especificados. Agora, o que são fins não especificados aqui Não é sabemos. mais uma zona cinzenta, cara. Não está especificado. I don't think it will become illegal again, but I think there will be a lot more regulations surrounding it. It will not be as free as we see it today, and I think that is a good thing. That is a good thing to me. Okay. Bom, pessoal, e a conclusão dessa narrativa é que é um mercado muito novo, precisa de muito desenvolvimento. Poxa, se Estados Unidos levou mais 10 anos. ou mais no processo de fazer tudo isso, como que aqui em 2 anos e meio poderia já estar tudo perfeito? Não tem como. É um processo, foi feito de maneira talvez às pressas, mas que agora está se ajeitando aos pouquinhos e tem muita água para rolar. Uhum, com certeza. E a gente espera que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre essa planta que está ficando... Já era famosa, mas está ficando mais famosa novamente. Que você, se veio para esse vídeo com preconceito, saia com um pouco menos de preconceito, sabendo que tem muito benefício. Se você veio cheio de que você adora isso, que você saia sabendo que também tem problemas. E que ajude a informar. Exatamente. Obrigada. Que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia até aqui. Deixa o like no vídeo, a gente não pediu nenhuma vez. Poxa, deixa o like no vídeo, andamos pra caramba, tá quente pra caramba aqui. E é isso, gente. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau. Indo além, além do horizonte, onde o sol